A Conexão Islâmica. Este é o nome da nossa palestra. Vai ser uma história interessante. A religião islâmica cresceu muito hoje. Ela tem umas características fascinantes. É uma religião exclusivista. Ninguém de fora entra. Se ocorrem peregrinações a Meca, somente os adeptos da fé islâmica podem comparecer a essas peregrinações. É uma religião exclusivista. O evangelismo é totalmente proibido nas nações islâmicas. Essa religião tem total domínio dos territórios que ela controla. Agora, o que é o Islã? Agora, eu conheço muita gente da fé islâmica. Como professor universitário, eu já lidei com muitos alunos que são islamitas. E eu posso lhes dizer que eu tenho muito respeito por eles. Eles são sérios sobre sua fé, eles são conscienciosos, eles creem que estão fazendo a coisa certa, eles têm uma estima bem elevada acerca daquilo que é certo, eles sabem o que é errado, eles defendem seus princípios. Aqueles que propagam a fé islâmica têm ideais bastante elevados. E eles são leais, como ninguém mais. De todos os meus alunos, eu posso honestamente dizer que aqueles que vieram de uma fé islâmica, eles são leais além do que eu possa descrever. Então, deixem-me fazer um elogio a eles. Vocês vão se lembrar que nas palestras passadas, que havia dois aspectos na religião dos Cavaleiros Templários. Um para as massas, para os não iniciados. E de acordo com Morais e Dogmas, todos os testemunhos quanto a essa questão indicam que era o catolicismo. Então, o mundo externo, eles seguem o catolicismo, mas o círculo interno esotérico, eles seguem a Lúcifer. Isso aconteceu com o catolicismo. Vocês acham que é possível que a mesma coisa esteja acontecendo com a fé islâmica? Que há um círculo interno e um círculo externo, que o círculo interno tenha uma religião, enquanto o círculo externo tem uma religião para as massas. Na fé islâmica, e que haja uma organização central que esteja controlando os dois. E onde é a sede dela? Bem, a Bíblia diz que a sede é Roma. Nenhum outro lugar. A Bíblia diz que a besta é romana. Ela sai do Império Romano, mas o Islã não sai do Império Romano. A força controladora na Bíblia é Roma. Este é um ponto interessante. Então, se nós observamos essa tremenda religião rival, cujos números chegam a ser iguais aos do catolicismo, qual é a sua origem? Por que ela está aqui? Essas são questões muito importantes. Esta é uma religião muito, muito poderosa. Milhões de pessoas vão às peregrinações até Meca, onde eles adoram em um templo, no templo de Maomé. Eles consideram um privilégio participar dessas peregrinações. Mas há uma outra religião que também propaga peregrinações. E essa é o catolicismo. Então você tem peregrinações para Lourdes, para sítios importantes e para Fátima. E essas peregrinações, elas são um símbolo das grandes religiões pagãs do passado. Agora, quem era Maomé? Maomé Mustafa nasceu em 570 d.C. e morreu em 632 d.C. Ele fugiu para Medina em 622 d.C., depois da morte de Khadija. Quem era Khadija? Maomé se casou com Khadija quando ele tinha 25 e ela tinha 40 anos de idade. A prima dela, Waraqá, era também católica romana. E ela veio de um convento católico romano. Então podemos dizer que ela era uma freira católica romana. Ela era muito rica, ela vivia em um convento, ela praticamente controlava toda a economia em suas mãos. E ela deu emprego a esse jovem Maomé, com quem depois ela veio a se casar. Maomé marchou até Meca em 630 d.C., 2 anos antes de morrer, e 4 anos antes de Omar se tornar califa, e o Corão foi compilado em 650 d.C.
Maomé não sabia escrever e, por isso, ele contratou um escriba que escrevesse tudo aquilo que ele viu e ouviu. E o Corão é diferente de qualquer outro tipo de literatura religiosa porque ele foi um livro totalmente ditado. E eles ensinam que ele não foi apenas transcrito por um profeta, mas que ele foi um livro ditado diretamente por Deus e, por isso, deve sempre permanecer na sua língua original, o árabe. É isso que eles ensinam na religião islâmica. O símbolo da religião islâmica é uma lua em forma de foice e uma estrela. Uma estrela dentro de uma lua em forma de foice. Mas de onde vem esse símbolo? E quem é Alá? Então vamos ver agora umas citações interessantes, especialmente da Enciclopédia da Religião. Alá era o deus da lua que se casou com a deusa do sol. Juntos, eles produziram 3 deusas que se chamaram as filhas de Alá. Essas 3 deusas eram chamadas de Aulat, Aulusa e Manat. A Enciclopédia da Religião menciona que Alá é um nome pré-islâmico e corresponde ao deus babilônico Bel. Isso é fascinante. Então, esta é uma antiga religião pagã e sua divindade é Bel, ou Baal. E nós lemos em Morais e Dogma, página 451, que a palavra árabe Aldebaran significa a estrela principal ou guia, e só poderia ter recebido este nome porque ela precedeu ou guiou todas as outras. O ano, então, abria com o sol em touro, e uma grande quantidade de esculturas antigas, tanto na Síria quanto no Egito, onde o touro aparece com lunetas ou chifres crescentes, e o disco do sol entre eles, são diretas alusões ao importante festival da primeira lua nova do ano. E havia por toda parte uma celebração anual do festival da primeira lua nova, quando o ano abria com sol, ou sol, e luna, ou lua, em touro. E aqui está o símbolo de touro. A combinação do crescente e do disco sempre representa a conjunção do sol com a lua. Isso significa basicamente que estamos lidando com 2 divindades, uma feminina e outra masculina. São aspectos masculino e feminino. Bem, era adorado, como se percebe aqui, a adoração da vaca celestial Mehet Veret. Aqui está o olho que tudo vê. O olho de Ciro, aqui estão os chifres, aqui está o disco. Isso tudo representava o lançamento do Deus Sol até o ventre da mãe, para que ele pudesse nascer, filho de Ísis. Então, os chifres também representam a lua em forma de foice. Na religião posterior e na própria Babilônia, aqui você tem o estilo sírio, a meia-lua, com o disco solar dentro dela, a mesma coisa aqui, num detalhe maior. Notem que aqui é Baal-Hadad, o nascimento do sol. Se nós formos até a antiga Mesopotâmia, vamos descobrir que o símbolo de Baal e de Bel eram exatamente o mesmo. Uma meia-lua com uma estrela dentro, uma representação do nascimento do sol. Ísis e Osíris, os aspectos masculino e feminino. Este aqui, então, é de Astoret e Tamuz, ou Ísis e Horus, macho e fêmea. A mesma coisa nós encontramos no Egito, como já discutimos antes. Trata-se da adoração de Baal, da adoração de Lúcifer, em seu aspecto masculino e feminino. E vejam que no papado nós encontramos a mesma coisa, porque o Papa hoje é o representante da religião babilônica. Vejam que quando ele celebra a missa, ele tem um disco redondo, a hóstia, a forma circular é um símbolo de Baal, e depois da missa ele é colocado então sobre uma meia-lua. E aí você tem o nascimento do sol. Essa forma então é um simbolismo disso. Veja aqui um outro receptáculo para a hóstia. Tudo representa o nascimento do sol. Então, o catolicismo usa o símbolo da meia-lua com um disco do sol dentro. Aqui está uma igreja católica na Alemanha e há um relógio muito interessante nela. Fui eu que tirei essa foto. Vejam aqui a lua e a estrela. E esta estrela específica aqui tem 8 pontas. E à medida que os ponteiros então se deslocam cada hora, tanto o ponteiro maior quanto o ponteiro menor, quando eles se intercalam, você então produz o nascimento do Deus Sol. A toda hora então acontece Baal-Hadad, Baal-Hadad, Baal-Hadad. Em toda hora do dia. Não é interessante? Então o símbolo do catolicismo é a lua com a estrela.
estão ocultos em muitos outros símbolos também. Nós encontramos o símbolo do islamismo em lugares estranhos. Vejam este carro da polícia do estado da Louisiana, ali em Nova Orleans. Vejam o símbolo islâmico nele. Até no carro do supervisor você consegue encontrar esse símbolo claramente. Isso estaria tudo muito bem, mas deixe-me levar vocês até a igreja da Senhora de Guadalupe, lá em Nova Orleans. Aqui está o símbolo na frente do altar. Aqui está uma caverna típica onde eles colocam Maria. Dentro dessa pequena caverna, dessa capela, você tem Maria dentro de uma gruta, um típico símbolo pagão, com todos os bilhetinhos de ação de graças pela sua intercessão. Mas se nós adentrarmos a igreja, nós vamos ver ainda ícones mais interessantes. Também figuras, e aqui está uma foto bem triste. As pessoas realmente acreditam que há mérito em se tocar uma estátua. Se nós pudéssemos dizer a essas pessoas que Jesus está disponível em toda parte do mundo e que nós podemos falar diretamente com Ele. Mas por que eu estou trazendo vocês até essa capela? Não é só para mostrar para vocês a idolatria de Maria, mas para mostrar para vocês esse vitral na janela. Vocês percebem o símbolo do islamismo bem aqui. E para disfarçá-lo, eles dizem que é apenas uma representação do símbolo da polícia de Nova Orleans. Agora, o que a polícia tem que ver com o local de adoração? Isso é só um pretexto para que se traga esse símbolo para dentro da igreja. Agora, se você quiser fazer um uso correto do símbolo islâmico, você tem que virá-lo de cabeça para baixo, porque a lua é o símbolo do útero, de cabeça para baixo, como na situação do nascimento. Agora, aqui está feito de maneira correta. Você percebe que se você invertê-la, então fica a posição correta. E esse símbolo é encontrado em inúmeras igrejas católicas sob os pretextos mais variados. Essa religião antiga existia antes do islamismo. Os iniciados nessa religião, como nós vimos em Morais e Dogma, eles pertenciam ao círculo interior, como, por exemplo, o bispo de Alexandria. Esses eram os iniciados que abraçavam a religião antiga. E eles eram cristãos, pelo menos de nome, porque de fato eles não eram cristãos. Eles só diziam isso para as massas, o catolicismo. Mas eles tentavam de todas as formas erradicar a verdadeira forma da religião cristã. E tentaram também erradicar a palavra de Deus. E nós vimos que eles fizeram isso alterando-a. Agora, o Islã entra em cena muito tempo depois disso. Então, os verdadeiros iniciados eram encontrados no cristianismo antes de eles estarem no islamismo. E eles estavam em dois lugares, principalmente, Alexandria e Roma. A cidade de Alexandria foi eventualmente ganha para o cristianismo. E o bastião, aquela grande biblioteca, foi eventualmente destruída. Então, a sede da religião ocultista se tornou a cidade de Roma. Então, Roma, basicamente, é a sede de todo o conhecimento oculto antigo, mesmo antes da chegada do islamismo à cena. Isso é um fato. E esse antigo ocultismo tinha um inimigo potente. Quem era o inimigo? O cristianismo. O cristianismo estava crescendo em todos os lugares onde os discípulos o ensinaram. O cristianismo estava crescendo no coração do Oriente Médio, na Ásia Menor, até os confins da Índia, diz a Bíblia, no norte da África. Nesses lugares, a verdadeira doutrina cristã prevaleceu. Guardavam o sábado. Só em Alexandria e Roma não se guardava o sábado. Alexandria logo desapareceu como sede e o sábado não era guardado em Roma. É uma história interessante. Então, o símbolo que o catolicismo usa é a estrela e a lua em forma de foice. E notem que esta estrela é exatamente igual à que é usada no islamismo. Não é interessante? Eu fico imaginando quem fez a outra surgir. Obviamente, quem veio primeiro faz surgir quem veio depois, e não quem veio depois faz surgir quem veio primeiro. Não está certo? Então, no catolicismo, nós encontramos uma meia-lua, uma lua em forma de foice com as divindades dentro. E nós descobrimos que Maria se torna a substituta de Jesus como mediatriz de todas as graças. O único mediador do cristianismo é substituído por Maria.
Aqui neste mosteiro católico, Cristo coloca a cruz de espinhos na cabeça de Maria e ela tem os buracos de prego na mão. E sempre representam a Maria saindo de uma caverna. Os antigos deuses sempre saíam de cavernas. Loyola, o jesuíta, recebeu toda a sua informação numa caverna. E é interessante que Maomé também recebeu toda a sua informação em uma caverna. Isso é paganismo. Isso nada tem que ver com o cristianismo. E nós vemos nos países islâmicos, esta daqui, há uma estrutura estranha aqui e uma estátua de Maria sobre ela. Maria teria feito uma aparição ali como uma pequena gazela. Mas antes de o rei a abater, a gazela se transformou em Maria, que lhe disse que construísse ali um mosteiro. E ele fez isso. Aqui está o mosteiro, bem no alto de uma colina. Agora, eu sempre fico interessado quando encontro um mosteiro no alto de uma colina, porque as colinas elevadas eram o lugar de adoração do paganismo. Era onde faziam os sacrifícios aos deuses pagãos. É interessante que todas as catedrais do mundo foram construídas em locais pagãos. Até mesmo o Vaticano. O Vaticano foi construído num lugar pagão de adoração. Nada mudou. Então, quando eu cheguei até este lugar, no Oriente Médio, então eu comecei a procurar pelos lugares antigos de adoração e eu estava certo. Aqui, por exemplo, estão os 3 arcos. Isso significa que havia sacrifícios antigos aos deuses pagãos aqui. E é interessante que Maria está sempre numa caverna. Em Fátima, ela está numa caverna. Em Lourdes, ela está numa caverna. E o Papa faz visitas a essas cavernas. E ele adora nessas cavernas. Assim como Osíris representava o sol no folclore egípcio, Ísis representava a lua. Mas a verdade é que Osíris representa o macho, os poderes ativos e generadores da natureza, enquanto Ísis representava os poderes femininos passivos ou prolíficos. Então isso tudo é um tipo de adoração à natureza. E essas pessoas ficariam felizes na Gruta da Boêmia, adorando as árvores. A revelação templária identifica Ísis como a Madonna Negra. A autoridade para fazer isso vem do antigo líder do priorado de Sião. O culto da Madonna Negra é central para o priorado de Sião. Para eles, pelo menos, não há dúvida alguma sobre o significado da Madonna Negra. Osíris, vejam vocês, era branco e preto. Ele era adorado como negro e adorado como branco. E Maria é adorada como uma Madonna Negra e uma Madonna branca. Então nós temos todas essas nuances interessantes. Os hititas também usavam o símbolo da meia-lua e da divindade solar. E este símbolo é usado hoje nada mais, nada menos do que pelas Nações Unidas. Vamos fazer uma viagem até um país islâmico hoje. Aqui está uma catedral católica em Amman. E eu estou tirando uma foto dessa catedral católica dentro de uma mesquita. E eu estou dentro da mesquita tirando uma foto dessa catedral católica que fica bem em frente dela. É interessante como a Igreja Católica e o islamismo ficam lado a lado em todos os países islâmicos. Todas as vezes eu fico surpreso de ver a mesquita e a catedral, uma do lado da outra. Mas se você souber que por trás dos bastidores, essas duas religiões são a mesma coisa. Então, se eu observo esse simbolismo, do lado de fora da Catedral Católica, eu tenho o símbolo do sol. É o símbolo da adoração ao sol. E a cruz, é claro, também símbolo do Deus solar. E aqui está o símbolo do sol. Eu atravesso a rua e eu vou até a grande mesquita de Abdullah, uma das melhores, construída pelo rei Abdullah. No portão você tem os símbolos do sol. É o mesmo simbolismo, a mesma religião. E lá no alto aqui você tem o símbolo da meia-lua. O mesmo símbolo que a Igreja Católica tinha no relógio. Era um símbolo de Baal, ou Bel. Dentro da mesquita, claro, não há bancos, porque no islamismo você se ajoelha no chão, você se prostra ali. E se você observar essa cúpula gigantesca, você percebe os raios do sol. É um edifício magnífico. As roupas islâmicas, você pode olhar para as velhas freiras católicas e vocês vão perceber que as roupas são idênticas. As freiras católicas usam a mesma roupa que as mulheres islâmicas usam, aquelas que pertencem à fé ortodoxa. Aqui está a grande mesquita de Damasco, fascinante. Dentro da mesquita,
Lá dentro há este altar. E aqui está um homem islamita orando neste altar. Para quem que ele está orando? Será que é para Alá? Não, ele está adorando uma relíquia dos mortos. Porque este é o altar de ninguém mais nem menos do que João Batista. Agora, se você sabe alguma coisa a respeito dos joanitas, e nós já falamos deles, se você escuta o nome João, você pensa no joanismo e você pensa nas sociedades secretas. Tudo isso misturado nos bastidores. Eles alegam que aqui está a cabeça de João Batista. Então, neste altar islâmico, em Damasco, é a mesquita mais velha e mais ilustre do mundo. Aliás, naquele país, e eles dizem que ali está a cabeça de João Batista, mas felizmente a Igreja Católica tem uma igreja que diz que tem o braço de João Batista. Eu fico dizendo que eles deviam se combinar para formar o corpo de João Batista de novo. Por trás dos bastidores, tudo é a mesma coisa. Dentro da mesquita, as mulheres, elas não são muito importantes. Elas ficam relegadas aos lados, os homens ficam no centro. Estão orando ali com uma espécie de terço, e no catolicismo você também usa o terço. Você usa o rosário. O islamismo é uma religião muito solene. Alguns dos sons dessa grande mesquita Que outra grande religião tem um sacerdócio exclusivo dos homens? A Igreja Católica Romana. Tudo é o mesmo. E aqui você tem a mesma posição no mundo islâmico.